Bom dia, Grupo Verde, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a segunda atividade sobre a história O Trenzinho do Nicolau. E aí depois, se vocês quiserem escutar a história novamente, vocês vão ver no exercício número 1 que a gente retirou uma parte do texto da história e vocês vão ler essa parte da história. Vocês vão perceber que tem 4 palavrinhas destacadas, estão pintadinhas de preto. Então, no exercício 2, vocês vão pegar essas 4 palavrinhas e vocês vão ter uma tabela. Tem um lado com as palavras destacadas e do outro lado vocês vão registrar o número de sílabas dessas 4 palavrinhas. Então, escreveu, pegou lá, viu as 4 palavrinhas, pegou a primeira, escreveu o nome de um lado da tabela e do outro a quantidade, o número de sílabas. No exercício 3, como a gente está falando muito sobre frase, sobre como se fazem as frases, como se formam, vocês já sabem que as frases são um grupo de palavras que fazem sentido. Então, vocês vão observar as imagens, igual a gente fez no Zoom, no Flex no Zoom, a gente foi observando imagem, foi formando frases, vocês vão fazer exatamente isso, só que a gente tirou 4 imagens da história, então vocês vão observar essa imagem e fazer uma frase que é sobre essa imagem. Então, vocês vão observar, tem vários elementos e fazer. Então, por exemplo, se eu for fazer uma frase, eu quero dizer uma coisa que tem aqui na minha sala, eu posso falar para vocês. Da janela, eu vejo as árvores. Eu fiz uma frase com 6 palavras, ó. Da janela, eu vejo as árvores. 6 palavras. Lembrando que o espaço entre os meus dedos na frase são os espaços entre as palavras. Vocês precisam colocar o espaço entre as palavras nas frases, senão fica tudo junto e aí quando a pessoa for ler, quando alguém for ler, não vai entender. Então, por exemplo, eu dei um exemplo de uma frase. Então, quando vocês formarem, vocês têm que lembrar do espaço entre as palavras e de uma coisa que a gente falou, que sempre tem quando a gente termina a frase, que é o ponto final. Combinado? Depois, então, compartilhem aqui com a gente pelo Sissó. Um beijo e bom dia para vocês.